Pois é, meus amigos, tráfico de drogas, um mal que assola a nossa sociedade. Famílias destruídas, pessoas entregues ao vício, além de outros problemas. Inclusive, a Secretaria da Segurança Pública fez um levantamento e constatou que 75% dos homicídios registrados ano passado aqui em Sergipe tiveram relação direta com o tráfico de drogas. Por isso eu recebo aqui no estúdio do Cidade Alerta a senhora Anúbia Melo, especialista em segurança pública e que também participou deste levantamento. Boa noite, seja muito bem-vinda. Como vai? Boa noite, Diego. É um prazer muito grande estar aqui, para colaborar com as informações que a Secretaria de Estado de Segurança Pública tem promovido através desse estudo. Neste estudo, inclusive, feito em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, foi constatado que o tráfico de drogas é o crime que mais acontece nessas duas cidades, não é isso? Na verdade, a pesquisa contempla todo o estado de Sergipe, sendo que neste momento nós apresentaremos aqui para você os dados referentes a Aracaju, Socorro e São Cristóvão, que compreende a região do DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. A pesquisa continuará em todo o estado, a partir do ano que vem, a gente vai continuar o levantamento, vamos continuar o estudo. Então, o que a gente tem de informação, inicialmente, é que 75% dos homicídios nessas três cidades tem, sim, o envolvimento. A pessoa, a vítima, neste ponto específico, a vítima tem uma relação com drogas ilícitas. Tá? 75% refere-se a um total de 430. Nós fizemos a seguinte pergunta. O indivíduo vítima de homicídio tem relação com drogas ilícitas? Então, a gente buscou, através da leitura dos inquéritos, essa informação. Se sim ou não. De 430, nós identificamos que 357 tem relação, sim, com drogas ilícitas. E o que acontece quando a gente percebe esse número tão grande? A gente percebe que tem um percentual muito grande de vítimas que estão morrendo com a relação, sim, de tráfico ou de consumo. Sendo que nessa relação da morte da vítima, há uma preponderância para o uso da droga e não para o tráfico, diferente da relação do autor. Quando a gente fala do autor do homicídio, a gente verificou que 85% daquelas informações colhidas, 85% dos autores de homicídio que foram identificados, que tinha essa relação com o tráfico ou com o consumo, nós identificamos que 80% eles têm essa relação. Sendo que há uma preponderância para o tráfico e não para o consumo. Há uma diferença. Vítima está mais relacionada ao uso, e quando a gente faz um seguinte recorte, o tráfico de drogas é o principal nesses municípios, o principal tipo de crime. Mas o tráfico de drogas, ele acaba acarretando para outros crimes. Olha o caso aí, está sendo investigado, claro, precisa de esclarecimentos sobre a chacina, mas eram usuários de drogas. Então a gente vai fazendo uma ligação e observa que o tráfico de drogas, ele faz vítimas de homicídio, assassinatos, que cada vez mais têm sido registrados no nosso estado. Quando você fala assim das cidades, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. São Cristóvão, a gente não encontrou como motivação principal as drogas ilícitas. Nós encontramos como motivação principal na cidade de São Cristóvão a vingança. Então, São Cristóvão já nos traz um recorte diferenciado, que talvez até necessite de um estudo maior. O que aconteceu com Aracaju e Nossa Senhora do Socorro foi que a gente teve, em primeiro lugar, a motivação, sim, drogas ilícitas. Posteriormente, nós tivemos em São Cristóvão, primeiro lugar, a vingança. Em Aracaju e Socorro, segundo lugar, nós tivemos a vingança. E em São Cristóvão, segundo lugar, drogas ilícitas. Seguindo por crime passional, ganho econômico, brigas, discussões. E aí a gente tem uma diferença de cada cidade. A senhora, assim, como especialista no assunto, eu lhe faço a seguinte pergunta. O que é que tem acontecido, já que esses crimes eles têm acontecido com mais frequência? A gente sabe que a segurança pública ela depende da educação para funcionar bem, da saúde, de todas as outras secretarias para que haja para a população condições para trabalho, condições para a saúde. Com isso, a população ela foge do mundo da criminalidade. Mas, infelizmente, a gente vive o inverso disso. Primeiro, o crime sendo combatido para depois ter uma medida. Como trabalhar desse jeito? Então, primeira coisa que a gente tem que observar é que segurança pública ela não pode ser pensada como causa. Segurança pública ela tem que ser pensada como consequência. O que está causando? A gente percebe que
a pesquisa identificou que essas pessoas que estão morrendo, essas pessoas que estão matando, elas têm endereço próprio, elas têm bairros específicos. E o que acontece nesses bairros? Carência. Então, nós temos o bairro Santa Maria como primeiro lugar em índice de homicídio. Nós tivemos 63 homicídios no bairro Santa Maria. Desses 63, ano passado. Dos 63 homicídios, nós tivemos 21. Nós tivemos 21 homicídios no conjunto Padre Pedro. Nós tivemos, no bairro Porto Dantas, uma quantidade de homicídios, mas 15 homicídios. Desses, 11 homicídios foi no Coqueiral. Então, nós notamos que tem alguns pontos que precisam de um olhar direcionado, que precisa de uma política articulada, direcionada, porque os homicídios têm endereço certo. Aí a gente pergunta, é porque o indivíduo faz uso de drogas ilícitas que ele está passível a cometer homicídio, que ele está passível a morrer vítima de homicídio? Não, a pesquisa não identificou isso. A pesquisa identificou que há um conjunto de fatores que estão levando, que estão propiciando aquela pessoa a correr um maior risco. Por quê? Porque está acontecendo, na verdade é assim, o que a gente tem percebido, o que a gente tem notado de políticas que dão certo? Porque a gente também fala muito do que não está dando certo. Sim. Mas a gente precisa falar do que está dando certo. Tem muitos estados que estão reduzindo suas taxas de homicídios. Por exemplo, conseguiu fazer isso, tinha um índice altíssimo e conseguiu reduzir. Reduziu um pouco, ainda é uma taxa muito alta. Assim como os outros estados também. O Nordeste teve um alavancamento de suas taxas de homicídio. Começou a ter uma redução, né, a partir de políticas articuladas, a partir de políticas aplicadas de monitoramento e de avaliação contínua. Então, não é a segurança pública que vai dar conta de tudo isso. Os estudos mostram isso. É uma política mesmo, tem que ter um gestor que chame a atenção, que chame suas secretarias e vamos trabalhar de forma articulada, baseada em estudos, em diagnósticos, em dados científicos. E, principalmente, avaliar as políticas, porque se não está dando certo, essa política precisa ser repensada, precisa ser reavaliada, precisa ser passada a limpo e fazer uma outra política. O que a gente não pode conceber mais é que os estudos não sejam base de todo esse trabalho da segurança pública, de qualquer secretaria. O estudo, ele precisa, como diz o teórico Beato Filho, ele diz que todo o arcabouço, toda a parte teórica passa a ser base da atividade policial. É possível, por exemplo, já dizer como é que está o ano de 2016 em relação ao de 2015, onde foi realizada aí a pesquisa? Não, a gente não tem como... A secretaria tem esses dados, mas assim, eu não posso passar esses dados agora porque a gente não estudou, a gente não trabalhou esses dados, né? A gente está trabalhando em 2015. Na verdade, a pesquisa contempla de 2012 a 2015. Então, esses dados que a gente vem passando para a imprensa é referente tão somente a 2015. A pesquisa está voltando agora ao campo, né? 2012 a 2014, no estado, em todo o estado, em todos os municípios, né? Inclusive Barra dos Coqueiros também, que a gente ainda não atuou na Barra dos Coqueiros, referente ao ano passado, porque a Barra dos Coqueiros não fazia parte do DHPP, e eu disse inicialmente que a pesquisa contempla o estudo referente ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, neste momento. Mas ano que vem nós teremos todas essas informações referentes a todo o estado. E quando você fala de política pública, a pesquisa identificou também o grau de escolaridade dos indivíduos muito baixa, né? Então, nós tivemos aproximadamente 60% das vítimas de homicídio têm baixo grau de escolaridade, não tem o ensino fundamental completo. Nós tivemos, quando a gente pensa no autor, essa taxa ela sobe muito mais. Esse percentual ele sobe mais, chega a 80%. Então, 80% dos nossos homicidas têm baixo grau de escolaridade. Isso significa muita coisa, significa que está faltando educação na vida dessas pessoas. E não só educação, a gente percebe também que a taxa de desemprego no Brasil, ela atinge fortemente o público jovem. Então, esse público jovem está sem oportunidade. O que eles estão precisando é de oportunidade, desde a infância até esse início dessa fase adulta, porque nós temos o pico de homicídio de 18 a 21 anos. 40%, para você ter ideia, 40% dos nossos homicidas, 40% até 21 anos. Isso é um número alarmante, é um número preocupante. Significa que esses jovens eles deveriam pensar na sua atividade profissional, na sua faculdade, deveria estar pensando no que quer para a sua vida, e eles estão no mundo do crime. E nós temos caminhado muito em algumas comunidades, né, o núcleo de pesquisa lá da Secretaria de Segurança, no bairro Santa Maria, Santos Dumont, tivemos a semana passada,
E o que a gente tem percebido? Essa carência. Está todo mundo esperando, está todo mundo buscando essas ações por parte do Estado, né? Senhora Núbia, muitíssimo obrigado pela sua participação, foi um prazer revê-la. Seja sempre bem-vinda aqui ao Cidade Alerta Sergipe, tá bom? Muito obrigado.